Muito bem, gente. Vamos tratar aqui agora, como eu disse, de um tema que sempre desperta um interesse muito grande, né? O interminável tema da calvície. Eu estou recebendo aqui o jovem doutor Bruno Vargas, dermatologista. Obrigado pela sua presença. Obrigado. Tudo bem? Tudo bem, e você? Bom, vamos lá. A calvície, sempre a calvície. Calvície tem cura? É a pergunta clássica, né, para a gente começar. Então, acho importante a gente entender que o termo médico seria alopecia, que seria as quedas de cabelo de um modo geral, né, os tipos de queda, e a calvície especificamente seria um tipo hereditário. Né? A calvície, existe um padrão genético, tanto masculino quanto feminino, chamado de alopecia androgenética masculina no homem e alopecia androgenética feminina na mulher, que seria a calvície propriamente dita, que é essa queda de cabelo progressiva, gradual, que existe em vários graus, que pode ocorrer tanto nos homens quanto nas mulheres. Se calvície tem cura, digamos que você, uma vez feito um diagnóstico no consultório, que a pessoa tem uma predisposição a esse tipo de queda, você pode interferir nele precocemente. Você consegue, o paciente muito jovem ainda, às vezes na adolescência ainda, você consegue entrar com alguns medicamentos, tanto orais quanto tópicos, que você consegue fazer com que essa perda de cabelo ao longo da vida seja reduzida, seja mais lenta e o paciente consegue chegar, por exemplo, na idade mais avançada com muito mais cabelo que ele teria se ele não tivesse... Consegue retardar o processo. Consegue retardar o processo, exatamente. Bom, mas se meu pai é careca, meu avô é careca, eu vou ser careca de qualquer jeito? Isso aí, essa regra... Não necessariamente. A gente sabe que a calvície ela é poligênica, ela é multifatorial, ou seja, vários fatores podem interferir. A gente sabe que tanto do lado paterno quanto do lado materno, esses genes, eles podem interferir. Né? Então, digamos que existe uma conjunção de alguns genes que vão levar a calvície ou não. A gente sabe que a mãe também transmite, então essa ideia de que só o pai tem que ser calvo, só a família do pai, não necessariamente. E baseado nessa interação, você vai ter uma predisposição maior ou menor. Isso é muito relativo. Né? É claro que alguns homens, a gente sabe que em torno de 50% dos homens durante a vida vai apresentar algum grau de alopecia genética. Isso é um número de 50% a 80%, isso é um número considerável. Existem pessoas que muito jovens, às vezes com 20, 25 anos, já vão ter uma calvície avançada, outras pessoas lá para os 50, 60, 70 anos. Então, não necessariamente, mas se o seu pai é calvo, por exemplo, ou na família da sua mãe tem alguém calvo, a probabilidade de você ser calvo, ela existe e ela é maior. Bom, além do fator genético, tá claro, está explicado, quais seriam outros fatores que podem levar a calvície? Então, calvície é assim, você tem uma predisposição, a gente sabe que o bulbo capilar, o fio da região da frente da cabeça, região frontal e parietal, ele sofre uma interferência hormonal. Então, esses fios dessa região, eles estão predispostos a cair. Aí, o hormônio masculino, ele age no bulbo, né? E essa ação hormonal, por isso que ela chama de androgênio genética. Essa ação hormonal, ela leva à queda. Por isso, quando você faz, por exemplo, um transplante de cabelo, você tira cabelo de uma área doadora, geralmente na região de trás, e coloca na região frontal, e você percebe que o cabelo, que o bulbo dessa região, ele não sofre influência do hormônio. Porque os fios dessa região, eles não são propensos à queda. Então, na alopecia genética, é uma influência hormonal, claro, qualquer distúrbio hormonal, seja de uso de hormônio exógeno, por exemplo, em academias, isso pode interferir nesse processo, algum tumor que produz hormônio, né? Então, qualquer fator que interfira com a parte hormonal, né? A gente sabe que na mulher também, o fato de algumas mulheres produzir uma quantidade de hormônio maior, existe acima dos ovários policísticos. Então, esse excesso de hormônio, tanto masculino quanto na mulher, ele pode acelerar esse processo. Agora, existe um outro grupo de doenças, de alterações que podem interferir com a queda do cabelo,
que não são de origem genética. Por exemplo, a gente sabe que no período pós-parto, o eflúvio pós-parto é uma fase que a mulher perde muito cabelo. A gente sabe que a dermatite seborreica, que é aquela oleosidade do couro cabeludo, ela é um fator adicional que agrava a queda de cabelo. Excesso de oleosidade. Exatamente. Algumas alterações hormonais da tireoide, por exemplo, pode interferir com o ciclo do cabelo e levar a uma maior queda. A gente sabe que a reserva de ferro, de zinco, quando está abaixo também isso interfere. Então, existem algumas alterações, existem algumas doenças do próprio couro cabeludo, como psoríase, entre outras doenças, né? Estresse. Então, a gente sabe que o estresse interfere com o organismo inteiro. A gente sabe que quando os índices de cortisol estão altos, eles interferem sim e o cabelo cai mais. Então, existem estudos mostrando que realmente pessoas que estão em um período estressante, esse ciclo, a duração do ciclo, ela se altera e o cabelo cai. Então, por exemplo, você pode ser um paciente que tem uma alopecia genética, uma predisposição, e existem fatores adicionais que vão agravar aquilo ali. Que vão, exatamente. Então, é importante ter um diagnóstico bem feito, é importante ter uma anamnese, uma história clínica bem colhida, porque eu vejo muitas pessoas tratando a alopecia ou a calvície de uma forma errada. Às vezes você tem um tipo de queda e está tratando de outro tipo, né? Então é importante essa investigação bem feita. Alimentação, doutor. Até que ponto os hábitos alimentares podem influenciar na questão da queda do cabelo? Então, como eu disse, o fio ele é feito de proteína, de queratina, né? Então toda alimentação, se você está alimentando de uma forma errada, se o seu aporte de proteína está reduzido, se o seu aporte de ferro, né? A gente sabe que o ferro interfere também na qualidade do fio. Então, se a alimentação ela não é equilibrada, ela, com certeza ela vai influenciar também na qualidade do fio, na quantidade de fio e no crescimento do fio. Então, a gente sabe, por exemplo, que nas deficiências nutricionais graves, a textura do cabelo, a qualidade do cabelo piora muito. Claro que hoje em dia as pessoas têm se alimentado melhor, existe uma preocupação com esse fator, né? Mas isso também ele pode influenciar de certa forma na queda de cabelo. Existe uma lenda de que o implante não funciona, que esteticamente muita gente chama de canteiro de cebolinha, né? Que esteticamente não é bonito e a impressão que a gente tem, eu conheço algumas pessoas que fizeram implante, é que aquilo ali acaba caindo com o tempo e não há reposição. Eu não sei se eu estou falando bobagem, mas passa essa ideia. Como é que é a história do implante? Então, eu costumo dizer que o implante evoluiu muito. Antigamente, quando a pessoa fazia o implante, o aspecto final não era um aspecto cosmético bom. Digamos que, igual você mesmo disse, parecia que a gente tinha feito canteiro de cebolinha. Exatamente, que a gente chama de cabelo de boneca, que são vários fios no mesmo folículo. Hoje em dia, com a evolução da técnica, a gente sabe que o fio ele é implantado fio a fio, ele é implantado numa direção de crescimento correta. Então, a qualidade, né, a estética final melhorou muito, né? Então, hoje em dia, se você pega, se o paciente tem uma alopecia genética, ele tem uma indicação de fazer um transplante, se ele bem executado, claro que a gente faz, às vezes, por sessões, às vezes uma sessão sozinha não vai resolver, você praticamente fica imperceptível. E como eu assim disse, você tira o bulbo da parte de trás do cabelo, que é uma região que o bulbo, que esse bulbo ele não é predisposto à queda. Então, o transplante ele é algo durável, sim, claro, né? Assim, digamos que existem técnicas hoje mais avançadas. Antigamente existia só uma técnica que você tirava uma faixa de cabelo da região de trás e você dava o ponto, ficava uma linha de sutura e pegava essa faixa de cabelo, tirava os folículos e implantava na frente. Hoje em dia existe uma outra técnica que você tira os fios, tira esses bulbos sem ter que tirar uma faixa de cabelo, então você evita aquela cicatriz que ficava aqui atrás da minha cabeça. Então, digamos que o transplante, quando bem realizado, quando bem indicado, os resultados estéticos são muito, muito melhores do que aqueles de antigamente. Agora vamos falar das fórmulas milagrosas que todo dia a gente vê aí na internet. A lenda, né? Tem tanta lenda a respeito aí da cura para calvície, tanta raizada, inclusive coisa da nossa cultura
popular, né? Sim. As garrafadas e as raizadas e não sei o que mais. Existe, tem alguma coisa que você vai, algum tipo de shampoo, de elixir, de tônico, sei lá o quê, de garrafada que você vai aplicar no cabelo e vai fazer o cabelo voltar? Então, vamos falar da parte científica. A gente sabe que a alopecia genética, ela é genética e hormonal. Sim. Então, existem medicamentos hoje em dia, né? Por exemplo, a finasterida, que é um exemplo, que ela vai bloquear a ação desse hormônio lá no bulbo. Então, realmente, existem estudos né, mostrando que ela é eficaz a longo, médio prazo. Existem alguns tópicos que você aplica no couro cabeludo, né? Como o minoxidil, o alfa-estradiol, entre outros, que tem uma ação também de bloqueio hormonal, né, topicamente, nessa forma não é a forma oral. Né? Existem produtos também que você aplica que faz uma vasodilatação e que estimula a crescer novos fios. Isso é tudo cientificamente comprovado, tá? Alguns shampoos anti-resíduos ou anti-caspa, né, ou anti-oleosidade, na medida que eles retiram o excesso de oleosidade do cabelo, ele melhora a queda naqueles pacientes que têm... Simples limpeza do couro cabeludo ajuda, exatamente. Né? Todos esses outros medicamentos, né, igual você falou aí, eles não existem estudos científicos mostrando uma real eficácia. Então, particularmente como médico, né, eu não prescrevo, né? Existem muitas crenças, muitos mitos que vão passando de geração para geração. Mas a substância, finasterida. A finasterida, para encerrar, sim, é broxante? Então, apenas 1% das pessoas que utilizam tem algum problema sexual, digamos assim. É muito baixo, né? Digamos que as pessoas que começam a usar finasterida geralmente são pessoas jovens, né? Então, a probabilidade de acontecer alguma alteração é infinitamente baixa. Então, não justifica você perder a oportunidade de evitar que essa alopecia, que essa calvície progrida por causa de um efeito colateral que é muito raro. Então, particularmente, a gente sempre inicia e se o paciente tiver alguma alteração, a gente suspende, mas a gente sempre tenta usar esse medicamento. Ainda bem, porque seria muito triste se o sujeito tivesse que fazer essa opção, né? Sim. Ou cabelo... Mas ainda bem que isso não é verdade, Sim. né? Doutor, muito obrigado pela sua presença, muito esclarecedor o papo. E vamos ver se a gente marca aí depois com a nossa produção, para continuar falando da calvície, tá obrigado, bom? prazer. Obrigado pela presença. Gente, daqui a pouquinho... Ainda nós vamos falar de comédia, teatro, tem os países mais violentos do mundo e pode ficar à vontade, pega. E o que mais? Tem samba com o Serginho BH. É daqui um minutinho. Tipo da coisa? E o tipo da coisa? Oi? Então passa aí a...